O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas, eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para a prostituição, eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe. Meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Se tem uma coisa que para mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente para mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental. E todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. Isso pode ser feito sozinho. Tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa que não comigo? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas. Cara, eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai, e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda, mas eu já estava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo.
E só pode ter sido Deus. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. E quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. A gente tem que ter consciência disso. E aí, realmente procurar não estar aqui de passagem à toa nessa vida, saber por que nós estamos aqui. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro, tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta. E tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá. Para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está mal, você está triste, tem dias que você está infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida e você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. Se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz.